Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 24ª lista dirigida. Se você quer ter acesso a essa lista e todas as outras desse ano e também as do ano passado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só entrar lá, baixar todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua preparação e depois vir aqui no canal para conferir todas as resoluções passo a passo. Para essa lista de hoje, eu elaborei duas questões de análise combinatória, uma falando sobre formação de filas e a outra sobre combinação. São dois temas que têm muita chance de aparecer na sua prova do Enem. E para fechar, uma questão a respeito de área de triângulos, que é o tema preferido do Enem. O Enem adora cobrar área de figuras planas. Então não perde não, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que essa lista vai merecer. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. O Tribunal de Contas da União, TCU, recebeu uma série de denúncias sobre irregularidades em 7 prefeituras de um mesmo estado brasileiro. Desde então, os fiscais têm feito vistorias mensais nessas 7 cidades. Para garantir a eficiência das vistorias, eles optam por manter o efeito surpresa e, para isso, alternam as rotas para as incursões no intuito de evitar que os gestores escondam eventuais fraudes. No momento de montar o calendário de vistorias, a única restrição é que 2 cidades que, embora estejam no mesmo estado, distam mais de 1.000 quilômetros uma da outra, não devem, presta atenção, hein? Não devem ser visitadas de forma consecutiva. Sendo assim, o número de maneiras distintas de os fiscais organizarem a sequência de vistorias em cada mês é: primeira coisa importante, tá? E eu falo isso com os meus alunos de forma sistemática. Em análise combinatória, você tem que tentar encaixar o problema, ele vai usar um contexto diferente para tentar te induzir ao erro. E aí você tem que tentar encaixar aquilo num contexto. E o contexto que está envolvido aqui é a ideia de fila. Ju, como assim fila? Eu vou formar uma fila para visitar as cidades. Tenta entender. São 7 cidades. Eu vou chamar as cidades de A, B, C, D, E, F e G. Dá uma olhada, 7 cidades aqui. O que acontece? Tem 2 dessas cidades, vamos imaginar que sejam a cidade A e a B. Tem 2 cidades aqui, que não podem ficar juntas. Não podem ficar juntas. Então, o que vai acontecer? Na prática, é como se eu quisesse montar uma fila com essas 7 cidades. Tenta imaginar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu não quero que A e B fiquem juntos. Então, tenta entender a lógica. Por exemplo, se eles visitarem primeiro a cidade A, pularem uma e depois visitarem a cidade B, tá ok. Então, entenda. Se entre A e B tiver uma cidade diferente, tá tudo certo. Mas se forem 2, também tá tudo ok. Pode haver 3 cidades entre A e B, 4, pode chegar ao extremo de ter 5 cidades entre A e B. Se você quiser fazer passo a passo, caso a caso, você até consegue resolver. Dá um pouco de trabalho, não vou mentir, mas você tem que ter muita experiência com análise combinatória para conseguir fazer isso. Você pode testar aí depois para ver se você tá bem aí em análise combinatória. E se você não tiver, eu já te convido para assistir o nosso curso gratuito de análise combinatória e probabilidade sem fórmulas. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas mesmo que você seja muito fera em análise combinatória, eu não te aconselharia a fazer assim. A melhor maneira de resolver um problema desse, quando você percebe que tem muito mais coisas que servem do que coisas que não servem, o melhor é você fazer o que a gente chama de total menos os casos indesejáveis. Ah, Ju, como é que seria isso? Então, vou tentar te mostrar aqui. Entende? O que eu não quero? Eu não quero que as 2 sejam visitadas de forma consecutiva. Então, eu não quero que A e B fiquem juntos. Tenta imaginar. É como se eu estivesse formando uma fila com 7 crianças. Mas tem 2 crianças que não conversam e aí elas não podem ficar juntas. O que eu faço? Eu tento descobrir em quantos casos a cidade A
e a B seriam visitadas de forma consecutiva. E aí, eu pego o total e subtraio os casos que eu não quero. Tenta imaginar a ideia aqui, ó. E aí, se você não se lembra disso, vai anotando aí a primeira dica. Eu quero descobrir em quantos casos elas ficam juntas. Aí você deve estar pensando, Ju, mas eu não quero elas juntas. Então, a gente vai calcular os casos indesejáveis, que é justamente quando a cidade A e a cidade B não se desgrudam. Como é que a gente faz isso? A ideia aqui é o seguinte, ó. Você vai considerá-las sempre que você quiser que elementos fiquem juntos, você vai considerá-los como sendo um bloco. É como se você amarrasse eles ali. Então, você vai vir aqui e vai pensar, ó, tem um lugar para colocar esse bloco aqui e tem mais 1, 2, 3, 4, 5 lugares para acomodar esse bloco. Então, no total, eu tenho 6 lugares para colocar o bloco. Só que tem um pequeno detalhe. Ah, Ju, eu não enxerguei que são 6. Eu vou te mostrar daqui a pouco que de fato são 6, tá? Mas tenta imaginar. Imagina que você entendeu aí que são 6 lugares para colocar o bloco. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente considera elementos como sendo um bloco, é como se momentaneamente a gente engessasse esses 2 elementos. Só que eu preciso que eles troquem de lugar entre si. Por quê? Porque ninguém me falou que primeiro tem que ser a A e depois a cidade B. Eles podem trocar de lugar entre si. E aí, para isso, você multiplica por 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque é o número de maneiras aqui, ó, desses 2 elementos trocarem de lugar entre si. Beleza, mas aí tenta entender a lógica. Vamos imaginar uma situação assim, ó. Vamos supor que eu tenha escolhido essa configuração aqui, ó. Imagina. Visita aqui a cidade A, visita aqui a cidade B. Observa, nesse momento, eu vou ter aqui 5 lugares vazios. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 cidades disputando esses 5 lugares vazios. Então, agora a pergunta é, de quantas maneiras eu encaixo 5 cidades nessa fila? Eu faço isso de 5 fatorial maneiras. Aí, observa, isso aqui são os casos indesejáveis. O que eu vou fazer? Eu vou só ajeitar isso, eu quero ver se você consegue entender, tá? Isso aqui vai ser 6 vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. 5 vezes 6 aqui vai dar 6 fatorial. Ju, para tudo que eu não entendi nada. Faz aqui, ó. 6 vezes 5 fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui é 6 fatorial. Agora todas as peças se encaixaram. Então, eu posso juntar essas duas coisas aqui, ó. Vezes 2 fatorial, que é esse 2 que estava de cá. Aí, bastante cuidado agora, porque observa, eu coloquei essa alternativa aqui. Para quê? Para te induzir ao erro. Aqui você pode errar, você não pode errar lá no Enem. Então, eu coloquei essa alternativa para te induzir ao erro. E lá eles vão fazer isso também. Então, quando você toma umas tropeçadas assim na sua preparação, na hora da prova você fica mais esperto, tá? Mas vamos lá. Terminou? Ainda não. Eu tenho que fazer o total menos os casos indesejáveis. O que seria o total? O total seria o número de maneiras que 7 cidades trocam de lugar entre si. E elas fazem isso de 7 fatorial maneiras. Então, observa. O total é 7 fatorial. Menos os casos indesejáveis, que vão ser 6 fatorial vezes 2 fatorial. Ju, mas não tem essa resposta. Então, tem. Ela só não está escrita desse jeito. Por quê? Porque eu pus mais uma pegadinha aqui. Isso não é de maldade não, tá, gente? Isso aqui é para te ajudar a melhorar a sua linha de pensamento. Você podia fazer a conta. 7 fatorial não é um número estratosférico, não. Dá para fazer. 6 fatorial também. Você podia fazer a conta e depois ir testando as alternativas aqui. Mas o que eu usei aqui, hein? Eu usei uma ideia de fatoração. Vê se está certo o que eu vou fazer aqui, ó. 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. Menos 6 fatorial vezes 2 fatorial. Observa, se você tem dificuldade aí nessa parte de fatoração, eu vou deixar uma aulinha aqui na descrição do vídeo também, tá? Observa, olha para esse termo e para esse.
o 6 fatorial é um fator comum. Me ajuda. 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial vai dar 7. Menos 6 fatorial vezes 2 dividido por 6 fatorial vai dar menos 2 fatorial, né? Vou colocar aqui. Agora é só terminar. Isso aqui vai ser 6 fatorial que multiplica 7 menos 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, nosso resultado vai ser 6 fatorial vezes 7 menos 2 vai dar 5. Olha que resposta linda. Resposta correta, letra D. Comenta aqui para mim, fala se você conseguiu achar essa resposta desse jeito, se você achou difícil fatorar. Me conta alguma coisa, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu volto para te ajudar. Mas lembra que eu fiquei devendo essa ideia de por que de fato são 6 possibilidades? Então, vou fazer aqui, vou diminuir bastante aqui o enunciado, só para te mostrar essa ideia, tá? Observa, lembrando, na prova você não tem tempo para fazer isso, aqui eu só vou fazer, porque aqui a gente tem tempo de sobra. Observa, ó, eu vou colocar aqui a fila e a gente vai pensar em algumas possibilidades, tá? Ó, o método que eu prefiro é esse, tá? Você considera como sendo um bloco, conta aqui como sendo um lugar. Aí você vai perceber que sobram 5, 1 mais 5, 6 lugares para acomodar o bloco. Mas se você quiser contar numa situação pequena como essa, você consegue, ó. Por exemplo, pode ser assim, ó, cidade A e B na primeira e na segunda, pode ser na segunda e na terceira, pode ser na terceira e na quarta, pode ser na quarta e na quinta, pode ser na quinta e na sexta, e pode ser na sexta e na sétima. Dá uma olhada, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares para acomodar o bloco. Só que aí não esquece, quando você considera elementos como sendo um bloco, você está momentaneamente impedindo que eles troquem de lugar entre si. Então, da mesma maneira que eu coloquei A e B e apareceu 6 resultados, podia ser B e A e ter mais 6 resultados. Então, aqui, ó, eu multiplico por 2 fatorial. Ah, Ju, por que você não coloca 2? Eu poderia colocar 2 nesse caso, porque 2 fatorial é 2. Mas o meu medo é você achar que numa situação em que fossem 3 elementos, você multiplicaria por 3. Não é. É pelo número de maneiras que 3 elementos trocam de lugar entre si. E eles fazem isso de 3 fatorial maneiras. Aí observa, se você fizer essa conta, vai dar 12. 6 resultados aqui com A e B e mais 6 resultados com B e A. Então, de fato, tem 12 maneiras de colocar os dois juntos. Ah, Ju, mas engraçado, porque deu muito mais. Deu mais porque a gente teve que completar a fila, tá? Depois que você escolhe uma configuração, por exemplo, imagina que eu escolhi essa configuração. Eu teria 5 candidatos para cá, 4, 3, 2 e 1. Então, por isso que o resultado é 6 vezes 2 fatorial vezes 5 fatorial. Essa é a nossa resposta. Lembrando que isso é para eles ficarem juntos, né? Para a gente chegar na resposta da questão, tem que fazer total menos os indesejáveis. Espero que você tenha entendido, mas de novo, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Já aproveita que está aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu ainda vou trazer muitas questões muito parecidas com aquilo que você vai encontrar durante o exame. A gente já está com mais, juntando 2020 e 2021, já são mais de 70 listas. Então, tem muita questão para você treinar e se preparar de forma efetiva para a prova do Enem. E de concursos também, né? Se você for fazer algum concurso, as listas vão te ajudar também. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão, que também é de análise combinatória, mas com uma pegada um pouquinho diferente dessa. Vamos ver. Em um hospital, o responsável pelo setor de recursos humanos precisa escalar 4 médicos para o próximo plantão. Para esse dia, o hospital conta com 10 médicos, todos com a mesma especialidade. E dentre eles há um casal, Thaís e Vitor, que acabaram de se tornar pais e que, por esse motivo, não podem ser escalados juntos para o mesmo plantão. Seguindo essa restrição, o número de maneiras distintas de o responsável pelo RH montar a escala do próximo plantão é... Vamos tentar entender. Tem 10 médicos e a gente tem 4 vagas no plantão. Todos os médicos têm a mesma especialidade, então entenda. Como eles têm a mesma função, é como se eles tivessem o mesmo cargo.
E não havendo diferenciação de cargos, tenta imaginar. Colocar o nome dos escalados para o plantão em ordem alfabética ou não colocar o nome deles em ordem alfabética, não muda a escala do plantão. Por exemplo, vai ser o André, a Bruna, o Caio e a Daniela. Se alguém escrever, não, vai ser a Bruna, o Caio, o André e a Daniela. Só mudou o jeito de escrever. Vai mudar os plantonistas do dia? Não. Então, entenda, a ordem aqui não é um fator importante. E quando a ordem não é um fator importante, temos um problema de combinação. Como é que eu vou fazer isso? É aquela mesma história, tá? Eu posso fazer de duas formas diferentes. O que acontece? A Thaís e o Vitor não podem ser escalados para o mesmo plantão. Então, caso você queira, você pode fazer todas as possibilidades. Como assim? Você pode montar os plantões, por exemplo, com a Thaís e sem o Vitor. Isso aqui serve. Com a Thaís e sem o Vitor. Serve. Sem a Thaís e com o Vitor. Também serve. Sem nenhum dos dois. Sem Thaís e sem Vitor. Também serve. O que é a única coisa que não serve? Com a Thaís e com o Vitor. Isso aqui é o que não pode acontecer. É aqui que eu quero que você entenda. Tem muito mais casos que servem do que casos que não servem. Como tem muito mais coisa que serve do que coisa que não serve, mais uma vez, eu te aconselho a fazer total menos os casos indesejáveis. Como assim? Eu vou descobrir o total, vou descobrir de quantas maneiras ele poderia formar um plantão livremente. Depois, eu vou tirar os casos em que a Thaís e o Vitor estão juntos no mesmo plantão. Ju, como é que eu faço isso? Pois é, o total aqui é bem fácil. É só você fazer combinação de 10 para escolher 4. Dos 10 médicos, eu vou escalar 4 para o plantão. Se você ainda está preso em fórmula de combinação, eu te aconselho fortemente a assistir a 5ª aula do nosso curso aqui de análise combinatória e probabilidade, porque lá eu te ensino a resolver questões de combinação sem usar nenhuma fórmula. Quem já está acostumado aí com o canal sabe como é que faz isso. Olha qual que é a ideia. Você vem aqui e preenche 4 vagas. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Porém, como a ordem não é um fator importante, quando esses 4 médicos trocarem de lugar entre si, não vai mudar o plantão formado. Então, eu preciso vir aqui e dividir pelo número de maneiras que 4 elementos trocam de lugar entre si. E eles fazem isso de 4 fatorial maneiras. Observa, não precisei de fórmula, não fiquei desenvolvendo um tanto de coisa para chegar no resultado. Agora aqui é só simplificar, ó. 4 vezes 2 corta com 8. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 3. Vem aqui e termina sua conta, ó. Combinação de 10 para escolher 4 vai ser 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 7 vai dar 210. Então, o total aqui para nós vai ser 210. Tem essa resposta? Claro que tem, está te esperando aqui. Mas eu não quero essa resposta. Por quê? Porque agora eu tenho que tirar os casos que não servem. Que casos que não servem? Quando a Thaís e o Vitor fazem parte. Aí é aqui que as pessoas não sabem resolver. Entende? Eu vou colocar a Thaís e o Vitor. Como assim? Eu quero descobrir em quantos casos eles estão juntos. Então, eu não posso deixar isso de forma aleatória. O que eu faço? Eu vou lá e falo assim, ó, Thaís, você já está no plantão. Vitor, você já está no plantão. Aí, o que acontece? Eu não vou sortear a vaga deles. Entenda, vai sobrar aqui 2 vagas. Agora, em compensação, não serão 10 candidatos concorrendo a essas 2 vagas. Vão ser só 8. Então, eu tenho 8 candidatos para 2 vagas. Como a ordem não importa, eu venho aqui e faço combinação de 8 para escolher 2. Ah, Ju, mas e o Vitor e a Thaís? Eles já estão. É como se eles não fizessem mais parte do problema. Eu já os coloquei no plantão. Agora, você vem aqui e faz, ó. Para a primeira vaga, 8. Para a segunda vaga, 7. Entende? Como eu estou agrupando de 2 em 2, eu tenho que dividir pelo número de maneiras que esses 2 elementos trocam de lugar entre si. E isso vai ser de 2 fatorial maneiras. Observa,
Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, em 28 dessas 210 combinações, o Vitor e a Thaís estão juntos no mesmo plantão. O que eu tenho que fazer? Eu preciso subtrair. Então, vai ser 210, que é o total, menos 28. Isso aqui vai dar 182. Faz aí no cantinho, ó. 210 menos 28. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Então, a resposta correta aí é letra D. Tem 182 maneiras distintas de formar esse plantão, seguindo a restrição que foi colocada, ou seja, atendendo ao pedido do casal, não os colocando juntos no mesmo plantão. Espero que você tenha entendido. Quer aprender mais sobre análise combinatória? Tem um curso gratuito aqui no canal e lá eu te explico exatamente o que você tem que fazer sem usar uma fórmula sequer. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa última questão, que agora é uma questão de geometria, envolvendo a ideia de áreas de figura plana. Vamos ver. Bruninho estava brincando de fazer dobraduras com um pedaço de papel retangular de 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Ela dobrou a folha, figura 1, de modo que os vértices A e C coincidam, figura 2, ó. Então, ela dobrou essa folha de modo que esse vértice passou a ocupar esse lugar, ó. Tá aqui bem desenhado na figura 2. Muito curiosa, a garota resolveu calcular a área do triângulo ADF, que é o triângulo sombreado. Ao realizar corretamente os cálculos, Bruninha descobriu que a área sombreada em centímetro quadrado é. Então, nosso objetivo é descobrir quanto que vale a área desse triângulo. Primeira coisa, vamos colocar algumas informações aqui, ó. Esse segmento aqui continua medindo 6. Esse lado aqui continua medindo 8. Uma coisa importante que eu insisto muito com os meus alunos sobre essa ideia de dobrar folhas é que você tem que entender que não é um desenho que foi feito. É uma dobradura, dobrar uma folha. Essa parte aqui, ó, não existe mais, tá? Ela foi parar aqui. Aí observa, quando você faz uma dobra, entenda, esse segmento EB aqui, eu não sei quanto que ele mede, mas ele é do mesmo tamanho desse segmento BE. Por quê? Porque não foi um desenho, é uma folha dobrada. Então, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Tenta entender, ó, tá vendo esse segmento BC que tá aqui? É o mesmo segmento que está aqui, ó. Então, se aqui mede 6, aqui também mede 6. Esse segmento aqui é comum, ó, os dois. Agora, o detalhe está aqui, ó. Era isso que você precisaria enxergar para resolver o seu problema. Olha para esse segmento. Esse segmento que está ali é exatamente igual a esse segmento de cá. Entenda, esse ponto C foi parar aqui, então aqueles segmentos são iguais. Aí, você deve estar pensando, tá, Ju, mas por que isso vai ser importante? Entenda. Nosso objetivo é descobrir quanto que vale a área de um triângulo. Para quem não se recorda aí, a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. O triângulo em questão, o triângulo que eu quero descobrir a área, é um triângulo retângulo. Qual que é a vantagem de mexer com um triângulo retângulo? Se eu escolher esse cateto aqui para ser a base, esse cateto aqui, ó, vai ter que ser a altura. Ah, Ju, como assim? A altura é um segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Se eu escolho um cateto para ser a base, o outro automaticamente vai ser a altura. Então, eu já tenho a altura do meu triângulo. Então, a altura aqui eu já tenho. Está faltando descobrir quem é a base. E para fazer isso, você tem que dar nomes. É uma outra ideia que eu bato muito na tecla. Você tem que dar nome àquilo que você não conhece. Ó, eu não sei quanto que vale esse pedacinho, eu vou chamar ele de B. Esse pedaço aqui vai ser 8 menos B. Só que se aqui é 8 menos B, aqui também é 8 menos B. Ah, Ju, mas não adiantou nada. Adiantou, sabe por quê? Esse triângulo é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo tem uma coisa que funciona super bem. Essa coisa se chama Teorema de Pitágoras. Vou fazer Teorema de Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais B ao quadrado. Entenda, alguém pode olhar e falar assim, Ju, não vou fazer, vai dar uma equação de segundo grau, tô fora, não dá tempo. Calma, aqui de fato vai sair um B ao quadrado, mas aqui também tem. Você vai cortar os dois. Empolgante. Então, observe, aqui, cuidado, tem que fazer produto notável.
Quadrado do primeiro, 64. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 16b. Mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Isso vai ser igual a 36 mais b ao quadrado. Acompanha aqui para mim, ó. b ao quadrado, cancela com b ao quadrado. Eu vou passar quem tem b para um lado, quem não tem para o outro. Vai ficar 64 menos 36 vai ser igual a 16b. Entende? 64 menos 36 vai dar o quê? 28, né? Então, 28 é igual a 16b. Passo o 16 dividindo. 28 dividido por 16 vai ser igual a b. Confere aqui para mim, ó. Dá para simplificar por 4. Aqui por 4 dá 7. Aqui por 4 dá 4. Ah, Ju, mas nem tem essa resposta. Ô, gente, ainda bem que não tem essa resposta. Porque ele não está te pedindo quanto que vale o segmento DF. Ele quer a área do triângulo. Então, o que vai ser a área do triângulo? Vê se eu posso escrever assim, ó. Vai ser meio. Só coloquei o 2 para cá, para a gente não ter que fazer divisão de fração. Então, vai ser metade da base, que é 7/4, vezes a altura, que é 6. Tenta simplificar alguma coisa aqui, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. Agora você termina. O que vai ser a área? Em cima vai ficar 21, embaixo vai ficar 4. 21 sobre 4 centímetros quadrados. Resposta correta, letra B. Ó, espero que você tenha entendido. Essas questões de dobrar a folha são muito importantes, tá? Tem muita chance de cair alguma coisa parecida com isso na sua prova do Enem. E eu espero que depois dessa aula, se aparecer, você não erre. Então, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar as notificações e considere também a possibilidade de você ser um membro do canal e ter vantagens exclusivas. Eu vou ficando por aqui, mas durante a semana vai ter mais vídeos novos aí no canal, então fica de olho, porque eu tenho certeza que até a prova eu ainda vou trazer muitas coisas que farão você lembrar de mim lá na hora da prova. Um abraço e até mais.